Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Você tem que saber disso. Parte 11. É a glória de hoje. Vamos dar prosseguimento. Continuar com o nosso seminário, na parte 11. Você tem que saber disso. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria da paciência. Deus hoje nos chama à paciência. Filho, tenha calma, tranquilidade por dentro. Confie em mim. Você não está recebendo aqui promessas de homens. Você está recebendo aqui a palavra de Deus. Então, na manhã de hoje, Deus nos chama à paciência. E é bem verdade que não gostamos. Porque a paciência envolve espera. E essa carne aqui, a minha, a sua, ela não gosta de esperar. Mas nós temos que aprender a desenvolver, a possuir essa virtude, a possuir esse fruto ativado em nossas vidas. Se a gente vive sem paciência, o corpo adoece. E como adoece? Eu nunca vi uma pessoa impaciente bem. Eu nunca vi uma pessoa que quer tudo para agora. Eu preciso para agora, pastor. E que vive reclamando e maldizendo a sua própria vida e a vida de outras pessoas feliz. Eu nunca vi. Bem de saúde, eu nunca vi. Uma pessoa que vive o tempo todo em nervosismo constante, bem de saúde. Eu nunca vi. Então é necessário a paciência, você possuí-la. Pastor, até quando deve durar a nossa paciência? Sempre. Até o fim. Até o fim você tem que ter paciência. Os seus dias sobre a terra, segundo a carne. De certa feita, Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar, hein? Porque para você amar, para você perdoar, você tem que ter paciência também. Não é só diante das coisas que se espera, aquilo que você precisa. Mas você também precisa ter paciência para suportar, para amar, para perdoar uma pessoa. Se você não tem paciência, a impaciência não te deixa amar, não te deixa perdoar. Então até para amar, para perdoar uma pessoa, você tem que ter paciência. E ele perguntou para Jesus, Jesus falou: olha, você vai ter que perdoar sempre. Você vai ter que ter paciência sempre com as pessoas. Durante todo o tempo da tua vida humana sobre a terra. Esse conselho que Jesus deu para o apóstolo Pedro, vale para nós também. E eu recebo você vivendo com paciência sobre a terra. A sabedoria da paciência ativada em sua vida. Não é uma coisa agradável, porque o ser humano é impaciente por natureza. Mas a gente precisa possuir, desenvolver isso. Porque envolve espera. E a carne tem pressa. A carne milita em alguns momentos, até no seu congregar, colocando em você impaciência na hora de ouvir a palavra. Tomara que a reunião hoje não demore muito, que termine logo. Eu quero voltar logo para casa. Veja que a carne, ela milita até nesse ponto. Imagine nas outras áreas da sua vida. Então a gente precisa desenvolver isso. É um mandamento de Deus a paciência. Se você pega a Bíblia, você vê vários exemplos de paciência. Abraão é um exemplo a se pensar, daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Mas vamos às palavras do apóstolo da graça, Paulo,
sobre a paciência, abrindo em Romanos capítulo 12, verso 12. Abra a sua Bíblia em Romanos 12, 12. Em nome do Senhor Jesus. E começa assim Romanos 12, 12. Regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração o quê? Perseverantes. Não é orar só quando sentir vontade, é ser perseverante na oração. Agora eu chamo a sua atenção para o começo do verso. Regozijai-vos na esperança. É muito importante que você tenha esperança naquele que te sustenta. Amém? Deus, continue amando ao seu Senhor. Continue cantando para Ele, continue falando com Ele. Tenha esperança no teu Deus. Não fique emburrado, cheio de mau humor pela vida. Tenha esperança com relação ao teu futuro, com relação às coisas que você precisa. Esse sentimento todos nós temos que ter. Alegria na esperança, calma, paciência, que é aquilo que eu mais preciso, vai acontecer, vai vir em um nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu estou tendo alegria na minha o quê? Esperança em quem? Em Deus. Esperança com relação ao teu futuro abençoado. Fique emburrado não, porque isso vai estragar o seu dia de trabalho. Você vai responder mal às pessoas. Você não vai querer cumprimentar as pessoas, você não vai querer falar com as pessoas. Porque o mau humor fica por dentro, corroendo você como uma doença. Até a alegria de alguém, o sorriso de alguém incomoda você. Então é muito importante você anular a tua carne. Porque se o sorriso de uma pessoa, a alegria de uma pessoa te magoa, te dói, então o nível carnal em você está muito alto. E o espiritual diminuiu em você. O carnal cresceu, o espiritual diminuiu nesse momento. É carne aí ativada, e eu recebo isso anulado. Em nome do Senhor Jesus. Tenha esperança no Deus que te sustenta. Não perca a esperança. Até aqui Ele não tem sido contigo? Ele tem deixado faltar alguma coisa? Para mim Ele não tem deixado faltar nada. E olha que eu e minha família, nós temos passado por muitas adversidades, circunstâncias difíceis, tribulações. Mas a gente procurou ter paciência nesses momentos. Porque aquele que fez a promessa diz, eu sou fiel. Eu sustento o meu justo. A gente chora, mas Ele consola. Tem aquele momento de medo, bate os 5 minutos de desespero, bate. Mas logo o Espírito de Deus, resolve tudo, cuida de tudo. É só manter firme a confissão. Receba essa situação anulada em mim, esse desespero que às vezes bate, uns 5 minutos de desespero, pastor, que eu começo até a chorar. Mas logo eu declaro a vida de Jesus ativada e graças a Deus. Ele tem sido comigo até hoje, Ele não vai desamparar não, vai dar tudo certo. E eu entendo, pastor, que eu não estou só nessa vida. É como nós aprendemos semana passada. Deus não te colocou aqui no mundo e te deixou para trás não. Ele não te deixou para trás. Quando Ele diz que é comigo, Ele é comigo. E Ele não diz isso o tempo todo, que é contigo? Então, receba. E depois Paulo traz um outro conselho. Sede pacientes na tribulação. Tem coisas que saem tão rápido da nossa vida, não é verdade? Sai tão rápido e você, graças a Deus. Já outras levam um tempo. Tenha paciência na graça de Deus. A graça de Deus não é a varinha da fada dos filmes, que você toca, plim, e você sai resolvendo as coisas. Não é assim no filme, né? A fada vai, plim,
e resolve. Não. O Evangelho nos ensina da seguinte maneira, em Hebreus 11:1 mais precisamente. Eu chamo as coisas que não existem e espero. E nesse esperar está o quê? A paciência. Abra a sua Bíblia em Hebreus 11:1. Olha só. Hebreus 11:1. Em Hebreus 11:1, começa assim. Você também pode acompanhar aqui no telão e anotar aí no seu caderninho, no seu bloquinho, em o nome do Senhor Jesus. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. Então eu declaro e espero. E nesse esperar está o quê? A paciência. A convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de quem? De Deus. De maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Abençoados, nem eu e nem você podemos apressar as coisas. Ela virá no seu tempo. O Evangelho ensina isso para a gente. Você chama as coisas que não existem e espera. E tem paciência. E nessa paciência, as coisas passam a existir. Pelo poder da palavra. Eu estou trazendo esse tema hoje, paciência, para vocês, porque o sistema religioso trouxe um outro sentimento para as pessoas. E para você no passado. Um sentimento de imediatismo. Que você tem que apressar Deus. Foi assim que a gente aprendeu no sistema. Foi esse o sentimento que a religião trouxe no passado para você. E para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui. Um sentimento de imediatismo. Tem que ser agora. Ele tem que mostrar que Ele é Deus. Que Ele vai fazer. Ele tem que te ouvir. E você vai fazer a corrente de 7 domingos. E Ele vai ter que dar o que você está precisando. Então a gente foi ensinado assim, com esse sentimento. Só que esse ensino é do homem. Ele não corresponde à palavra de quem? De Deus. Porque quando eu leio a Bíblia diz, a fé é certeza de coisas que se esperam. Então eu chamo a existência e espero. Não tem essa coisa de apressar Deus. Não tem essa coisa de colocar Deus na parede. Deus não é obrigado a dar nada. Nós temos que respeitá-lo. Respeitar seu tempo. Nós temos que ser agradecidos. Deus, eu recebo a tua bondade, a tua compaixão nisso e naquilo. E que aconteça tudo conforme a tua vontade. Eu estou precisando. Mas é o Senhor o autor do milagre. E eu recebo a tua bondade nisso e naquilo, em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos a Tiago, porque aqui Deus usa a vida de Tiago para falar sobre o tema de hoje. A sabedoria da paciência, capítulo 5, verso 10. Tiago 5 é o capítulo, verso 10, meus irmãos. Tiago 5:10. E começa assim: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência quem? Os profetas, os quais falaram em nome de quem? Do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido a paciência de quem? De Jó. E viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, confirmando o que eu falei agora há pouco. Eu recebo a bondade de Deus na tua vida e na minha vida. Porque Ele não é obrigado a fazer nada, mas Ele é generoso. Ele é bondoso. E eu já te agradeço de antemão, meu Senhor, por tudo que o Senhor vai realizar.
no dia de hoje, amanhã e depois de amanhã, em nome do Cristo ressuscitado. Então, todos os profetas é um exemplo de paciência, todos eles. Por tudo que eles passaram, sofreram, porque todos eles enfrentaram o dia mau, todos eles foram perseguidos, rejeitados, homens que falavam de Deus e muitos não davam ouvido. De certa feita, Zacarias, se não me falhe a memória, no capítulo 7, ele falou: olha, Deus quer que vocês se amem, se respeitem, nisso e naquilo. Porém o teu povo, Senhor, nenhum me deu ouvido. Os profetas passaram por isso, de falar amando de Deus e ninguém dá ouvido a eles. O próprio apóstolo Paulo também testemunha isso em Atos 18. Senhor, eu vou sair dessa cidade porque ninguém quer saber da tua graça. Não, permanece aí, porque existe um povo meu aí. E ele ficou mais de 1 ano naquela cidade. Mas, humanamente, o pensamento dele era ir embora. As pessoas aqui me rejeitam. Não aceitam o que eu falo. Aí, o Cristo ressuscitado falou com Paulo: Paulo, não saia da cidade. Existe um povo meu aí, que vai receber o evangelho da graça. Permaneça aí. Permaneça aí, porque tem escolhidos que eu separei para esta palavra. E não deu outra, aconteceu. Em casa, leia Atos 18. Atos 18. Então, tanto os profetas como Paulo, por causa da paciência, eles continuavam falando de quem? De Deus. Por causa da paciência, eles continuaram perseverando. Por causa da paciência, eles continuaram servindo a Deus. Mas foi difícil. Mas por causa da paciência, eles seguiram. E é por causa da paciência que eu também estou aqui. Porque é árduo. Não é fácil. Não é um mar de rosas. A gente enfrenta muita coisa. Tem gente que zomba. Tem gente que recebe. Tem gente que persegue, critica, rejeita. A gente enfrenta muita coisa. Tem pessoas que xingam. Tem pessoas da sua família que dá uns nomes feios para a gente, pastor. Não é verdade? Não adianta fazer arrudeio que isso não acontece, porque eu sei que acontece. Né? Leva a sua cama, vai dormir com ele é ladrão, ele quer seu dinheiro. Já deu dinheiro para ele hoje, o ladrão. Eu sei que essas coisas acontecem. O que importa para mim é que você sabe que nada disso existe. Então eu estou em paz. Você sabe, você tem maturidade. E mais a mais, Cristo tem nos ensinado que essas pessoas que agem assim, elas não têm uma vivência espiritual. Então quem é mais maduro deve suportar o mais débil. Age assim, fala essas besteiras todas, porque não tem uma vivência com as coisas do Espírito. Mas eu recebo que logo, logo, essa pedra viva vai reinar em vida. Vai entender a graça de Deus, assim como foi revelada para mim, eu recebo ela sendo revelada para esse abençoado. Em nome de Jesus, esse marido, esse filho, essa esposa, que esse milagre aconteça na tua casa, na tua família. Vamos a um exemplo de paciência. Porque se Paulo dá esse homem como exemplo, eu também vou dar. Abraão, Hebreus 6,13. Hebreus 6,13. Se o apóstolo da graça dá ele como exemplo, eu também devo dar. Olha só. E começa assim Hebreus 6, a partir do verso 13, hein? Vamos lá. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei.
E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Até aqui. Veja que a paciência é algo necessário para se esperar. O exemplo está em quem? Em Abraão. Aí eu pergunto, vale a pena esperar? Vale a pena ter paciência? Sim, vale a pena. Ele recebeu. Deus fez a promessa de um filho, ele esperou 25 anos, é muito tempo, né? 25 anos. Nunca deixe de esperar por uma promessa de Deus, isso é muito importante. Não importa quanto tempo passe, não ouça os homens, as vozes lá fora, não ouça os incrédulos, porque aparece muita gente, né? Para falar coisa, para atrapalhar. Não ouça os enganadores que prometem coisas que Deus nunca disse. Esteja atento também a isso, tá bom? Vamos ao Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Tem mais sabedoria de Deus aqui acerca da paciência para todos nós. Começa assim o Salmo 40, verso 1. Esperei, Davi falando, confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei o quê? Por socorro. Sem paciência, ele teria esperado? Não. Olha a paciência aqui. Olha a paciência aqui. Se Deus ouviu a Davi antes da cruz, quanto mais agora que o Espírito de Deus habita onde? Em nós. Se antes da cruz ele foi atendido, muito mais agora que Deus mora em você. Receba essa palavra. Mora e vive dentro de você. Ainda aqui nos Salmos, vejamos o Salmo 27, verso 14. 27, 14. E começa assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Sem paciência você consegue? Não. Aprenda a depender de Deus e da sua palavra. Aprenda a depender de Deus e da sua palavra. Ah, eu estou tão triste. Eu queria que alguém me consolasse, me desse paciência. Eu queria tanto que o meu filho me consolasse. Eu queria tanto que o fulano ligasse para mim agora, sabe? Para tirar essa tristeza. Abençoado. Aprenda a depender de Deus e da palavra dele. Porque o ser humano, um dia ele pode se mudar, pode passar a morar bem longe, ou morrer segundo a carne. E como é que fica você? Pense. Se você depende de uma pessoa para ter consolo, você vai sofrer. A sua dependência tem que estar em Deus e na palavra. Porque se aquela pessoa mudar, for lá para o Belém do Pará, sair daqui de São Paulo, ou de repente for para o Senhor, você vai seguir com o consolo do Pai. Você vai reinar em vida. Agora, se você depende do ser humano, você vai morrer junto. Você vai definhar. Eu me faço entender? Você vai definhar. Porque a sua dependência estava naquela pessoa para você ser feliz, para você ter alegria, para você ter consolo. Ah, ainda bem que meu filho ligou. Ai, que paz eu estou sentindo agora. Só ele para me dar paz, o meu tesouro. Aí se o teu tesouro vai para bem longe, como é que vai ser? Ele não pode ligar para você. Ou se de repente o teu tesouro vai para o Senhor. Eu não recebo, que seja agora, mas... a gente tem um tempo sobre a terra, não tem? Aí como é que vai ficar você?
Você vai cair em depressão, vai ser refém da solidão, da tristeza, de todo o sentimento amargo dessa vida. A tua dependência tem que ser o Senhor. Porque se ele se mudar, se ele casar, você, ainda bem, eu tenho aqui o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Não é verdade? Está dando para você entender a coisa? A dependência sua tem que estar em Deus? Porque se o fulano não comparecer, não ligar, você reinando em vida. De repente aconteceu de ter um compromisso, uma adversidade, uma circunstância, receba os anjos ministrando, está tudo no controle de Deus, amém, hoje é o melhor dia da minha vida, me declaro reinando em vida, o meu filho é uma bênção, o meu casamento, a minha família, em um nome de Jesus. Se você não tiver essa maturidade, o terreno vai ser o da carne, não do Espírito em você. Então, a melhor coisa é a tua dependência estar no Senhor e na palavra dele. E você vai ter consolo, você vai ter paz, você vai ter alegria. Vamos agora a Provérbios, capítulo 20, verso 22. Provérbios 20, 22. A paciência é muito importante para essa leitura que nós vamos realizar agora. Capítulo 20, verso 22. E começa assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor. Paciência, e Ele te livrará. Olha a paciência, hein? Deus, no tempo certo, vai resolver essa questão. Não precisa você ficar planejando, tramando. Pastor, é porque eu não vejo a hora de eu dar o troco naquela Zefinha. Eu tenho que dar o troco nela. Não, calma. Reina em vida, pedra viva. Espera pelo Senhor. Você não tem que estar planejando nada. Você não tem que estar desejando o mal. Colocou aqui uma foto cheia de felicidade. Tá bom. Eu quero ver. Tá bom. Está desejando o mal já, abençoado? Não. Se essa pessoa te persegue, se essa pessoa, porventura, fez algo contra você, se a pessoa te deu um prejuízo, te fez chorar, nas mãos do Senhor, Deus, receba a tua justiça nisso aí. Não precisa você ficar fazendo nada, tramando nada. Não precisa também você estar lançando isso no coração de outras pessoas, para ter mais pessoas com esse ressentimento. Você não sabe o que o fulano me fez, eu vou te contar, vem cá. É a nossa parente lá, a nossa irmã, a nossa querida irmã, a Zefinha. De querida não tem nada, ela não presta, hein? Ela é a caçula, mas ela não presta, eu vou te contar. Aí você já lança o veneno, envenena o coração de um outro familiar, de um outro irmão. Tem gente assim, sabia? Vai passando o veneno para o coração de uma outra pessoa, da família. Não estava sabendo. Então quer dizer que aconteceu tudo isso? Eu também vou passar a não falar mais também com ela. Olha só o que você fez. Olha só o que você fez. Que coisa vergonhosa. Isso é carne trabalhando em você. Anula isso em sua vida, abençoado. Coloca em prática, procura desenvolver, procura possuir no teu coração esse ensino de Deus aqui, ó. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. A verdade vai aparecer, a justiça vai acontecer, vai ficar evidente para todo mundo quem foi o mentiroso, quem foi o fofoqueiro, quem foi que caluniou, quem foi que realmente fez a presepada, como se diz lá fora. Vai ficar evidente. E vão procurar você. Olha, me perdoa pelo julgamento precipitado, mas foi fulano lá, né? Vai acontecer o perdão. Espera pelo Senhor. Vai acontecer o perdão.
A pessoa vai te procurar, ó, me perdoa. Me perdoa porque, olha, eu acabei realizando um julgamento precipitado, eu acabei até brigando com você, eu xinguei você. Eu estava errado ao seu respeito. Eu estava errado ao seu respeito. Você recebe essa palavra, abençoado? Tanto na sua família como no seu trabalho, porque existe fofoca, existe inimizade, existe coisas da carne. E eu recebo que a pessoa procure você, olha, eu estava errado ao seu respeito. Me perdoe. É que encheram a minha cabeça. Você acredita que a pessoa... Ó, tem um monte de mensagem até aqui no meu WhatsApp. Encheram a minha cabeça, eu fiquei com ódio de você. Eu fiquei com raiva de você. Eu queria te matar, fulano. Eu queria quebrar você. Mas, me perdoa. Eu tive um pensamento errado ao seu respeito. Mas foi por causa do veneno daquela pessoa na minha cabeça. Olha, abençoado, a melhor coisa é a gente esperar em quem? Em Deus. Pode ter certeza disso. Você recebe essa palavra? Sim. Então, nunca devemos planejar, nunca devemos estar desejando, tramando. Deus vai provar a sua inocência. Fique em paz, fica tranquilo. Fizeram fofoca de mim, pastor, na família. Tem parente até que se afastou de mim. Tranquilo. Os anjos de Deus já estão ministrando a seu favor. E logo, logo, quem se afastou de você vai se reaproximar e vai dizer, olha, puxa vida, me perdoa. Me perdoa mesmo. Vamos agora à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 10. E aqui, Paulo vai falar da paciência que devemos ter com o irmão, com as pessoas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2:10. E começa assim, ó, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterno o quê? Glória. Aqui não é a salvação do Espírito, mas a salvação da carne, né? De você reinar em vida. E é importante que você ore todos os dias, Senhor, me livra, me salva de mim mesmo, dessa carne que eu tenho, em um nome do Senhor Jesus. Então aqui, a salvação não é do Espírito, mas desse corpo de carne, no sentido de você reinar em vida. Olha como Paulo, no início do verso, tinha paciência com as pessoas. E é muito importante que você tenha paciência com quem ainda não entendeu certas coisas da graça de Deus. Tem pessoas na nossa família que ainda não entendeu certas coisas, ou até mesmo nada da graça de Deus. São pessoas que acreditam na existência do diabo e defendem ele. Defende. Briga até com você. Como é que pode você ir para uma igreja que não acredita em Satanás, no diabo, que não acredita nos demônios, que não tem corrente, que não tem campanha, que não busca o Espírito Santo, que não tem a unção com óleo? Como que você vai para um lugar desse? Então você tem que ter paciência, porque é como anotei aqui, tem pessoas em vários níveis de entendimento, uns mais, outros menos. E outros que ainda não têm entendimento nenhum. Suporte. Tenha paciência com aquele que não está na mesma glória que você. De repente a sua esposa. Pastor do céu, parece que eu estou falando com a parede. Eu já expliquei que o diabo está destruído, eu já expliquei que não precisa disso, mas a pessoa parece que não entra na cabeça. Abençoado. É que o tempo de Deus aconteceu para você, ainda não aconteceu para ela. E tudo tem um tempo determinado. Amém? E vai chegar o momento daquela pessoa, vai lançando a semente, porque Deus vai dar o crescimento. Ele é responsável pelo crescimento.
O que não pode é você parar de lançar a semente. E ter paciência, suporte. Amém? Vem me perguntar, mas por que na sua igreja não tem diabo? Não tem diabo porque ele está destruído. Pastor, eu estou cansado, viu? Não, paciência, abençoado. A pessoa Cada um tem uma glória, tem um nível de maturidade. Você entendeu, ela ainda não. Então tenha paciência com essa pessoa, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? E tenha paciência também com o irmão na sua debilidade. Suporte, sabendo que aquilo passará. O nervosismo, os vícios, etc, etc. Suporte aquilo com a maturidade, que aquilo passará. Porque o crescimento, não só seu, mas dele, é de glória em glória. Ainda aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, vejamos o capítulo 2, verso 24. 2, 24. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor, vai vendo, hein? Que o servo do Senhor não viva o quê? A contender. Não fica brigando não, abençoado. Por questões de doutrina. Vem me perguntar por que não tem unção com óleo. A pessoa ainda não tem entendimento. Aí você explica, não tem unção. Porque não precisa. Porque Deus não é azeite, Deus não é pão, Deus não é isso, nem aquilo. O nosso Deus é Espírito. Vai chegar uma hora que essa pessoa será iluminada em nome de Jesus. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser o quê? Brando. Para com todos. Apto para instruir. Paciente. Louve a Deus. Paciente. Eu declaro essa sabedoria da paciência ativada em sua vida. A igreja de Cristo precisa de tudo. Precisa da mensagem domingo passado. Você precisa da glória de hoje. Da glória que virá. A igreja precisa de tudo. Não só saber que a graça é bênção e a lei é maldição. Mas também que você precisa ter esperança, perseverança, ser um cristão de oração. E que você precisa desenvolver a sua paciência. Amém? Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, ela precisa de tudo. Ela precisa do conhecimento que fala de unidade, e nós tivemos. Que devemos cultivar o amor, ela precisa de tudo. E da glória de hoje. E graças a Deus, diga muito obrigado, Deus, pela glória de hoje. E fique de pé. Graças a Deus, louve ao Senhor. Feche seus olhos e vamos agradecer pela glória de hoje. Eu recebo, meu Deus, que apesar das circunstâncias difíceis, eu recebo esse teu filho alegre na esperança, confiante, tendo esperança com relação ao seu futuro, que o Senhor não desampara, o Senhor é o Deus que nos sustenta, e eu recebo que o melhor está sendo reservado, está sendo preparado, vai vir em um nome do Senhor Jesus. O Senhor vai trazer o que você precisa, e principalmente a tranquilidade aí dentro de você. Traz, Senhor, tranquilidade para esse coração nessa manhã. Essa pessoa que está me ouvindo agora, traz calma para esse coração, Senhor. Para esse coração de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho. Traz calma para esse coração, meu Senhor. Essa pessoa que carrega uma angústia, uma preocupação dentro dela, Senhor. Traz a tua tranquilidade, meu Senhor.
Fale com o seu Deus. Chama a existência para você a palavra de hoje ativada na sua vida. Eu recebo, Senhor, tendo a confiança que Davi teve de esperar, e ele foi ouvido. Eu recebo tendo a paciência de esperar como Abraão esperou e foi atendido. Eu recebo, Senhor, tendo a paciência dos profetas que enfrentaram tantas situações, mas a paciência levou todos eles a continuar te servindo, a continuar perseverando, a continuar acreditando. E eu me recebo nessa fé também, em nome de Jesus. Paciência para aguardar o tempo de cada coisa acontecer, Senhor. Fácil não é enfrentar dias difíceis, de enfermidade, às vezes, desemprego, e continuar crendo em Ti, Senhor. Não é fácil, mas eu recebo, Senhor, a paciência, a confiança nesse coração, que o Senhor não desampara aos seus escolhidos, aos seus predestinados. Tenha esperança, meu amado, no Deus que te sustenta, o Deus que te dá vida, respiração e tudo mais. Tenha confiança nele. Você que está enfrentando esse momento difícil, de desemprego, de enfermidade, problema na sua família, no seu casamento, em o nome do Senhor Jesus. Recebo que de todas as aflições o Senhor nos livra. Eu recebo, Deus, o Criador dos céus e da terra, derramando luz nas nossas trevas, derramando luz nessa vida que está sentindo angústia, nessa vida que está sentindo dor, solidão, tristeza, medo, preocupação, Senhor. Essa pessoa que me acompanha agora, de muito longe, ouvindo essa mensagem, acompanhando essa oração, de repente essa pessoa está até aqui, na reunião agora. Derrama luz nessa vida, Senhor, que está se sentindo angustiada, triste, preocupado, preocupada, Senhor. Eu recebo que Deus vai trazer a solução, o livramento. Eu recebo que a saúde do Senhor vai acontecer no teu corpo, nos teus caminhos, em o nome do Cristo ressuscitado. Deus não vai desamparar, abandonar os seus. Ele não te colocou na terra e te deixou para trás. Ele é comigo e contigo, que assim seja, por onde quer que andares, em o nome do Cristo ressuscitado. Obrigado, Deus, por essa palavra tão maravilhosa, tão preciosa, Senhor, que nos ensinou a sabedoria da paciência, que precisamos aprender, Senhor, a possuir em nossas vidas. A nossa carne não gosta, porque isso envolve ter que esperar, mas vale a pena, porque o Senhor nunca decepcionou ninguém que confiou e esperou em Ti. Eu recebo esse amado nessa perseverança. Você também vai ser recompensado por esse Deus, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Você é mais que vencedor. Amém? Eu recebo a ministração dos anjos naquilo que você necessita, naquilo que você determinou. Você não está desamparado, não. Existe um Deus que te sustenta. E Ele é fiel, em nome de Jesus. Um bom dia a todos e até a próxima reunião. Até o próximo banquete. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.